Olá, bom dia. Quero nessa manhã falar algo a respeito do que diz o mundo, a sociedade, do que as pessoas acham e também trazer o que a palavra de Deus ela diz e que o que um homem também diz, que é um homem chamado Darwin. E nós temos aqui a palavra de Deus que diz algo a respeito de nós, e temos também a teoria de Darwin, Charles Darwin, que é o homem da teoria da evolução. E a palavra de Deus ela diz em Gênesis 1:26, 2:7, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que Deus fez o homem com as suas próprias mãos, né? Ele pegou ali o barro, amassou, e depois ele soprou o Espírito naquele homem, e aquele homem se tornou alma vivente, sendo agora um homem tricótomo, que tem corpo, alma e espírito. E a este homem foi dada autoridade sobre todos os animais da terra, os homens grandes, os animais grandes, animais dos ares, da terra e dos mares. Este homem que Deus fez, este homem ele é um homem o qual nós somos este homem, nós somos agora a sequência deste homem. Isto é a realidade da palavra de Deus. Mas entra a teoria de Darwin, que diz que o homem ele é descendente do macaco, que já existe há 200 mil anos atrás. Se você vê a palavra de Deus, ela vai falar do homem entre 6 e 7 mil anos, a existência do homem. E este homem da teoria de Darwin, ele já é para existir há cerca de 200 mil anos atrás. Há uma controvérsia, porque se Deus fez o homem apenas aproximadamente 7 mil anos atrás, como assim está na Bíblia, se nós fizermos a cronologia bíblica, então o homem, o qual somos nós, é este da palavra de Deus. Se você citar ou falar que o homem existiu desde o tempo da criação do macaco, ou ele é descendente do macaco, vamos trazer para um ponto aqui que é bem relativo. Quando Deus fez o homem, a palavra de Deus cita que algum tempo depois Deus destruiu esse homem com o dilúvio. E se a gente analisar, ali havia homens que eram descendentes de anjos com mulheres. Havia os Enaquins, que era descendente dessa relação de anjo com mulheres. E se você disser que existiria antes homem descendente do macaco, ou descendente dos ciclopes, ou descendente dos homens da caverna, ainda que existissem todos esses homens, mas no dilúvio ali Deus fez uma reciclagem, e ali o único homem que sobrou foi Noé e os seus filhos. Então, se existiu esse tipo de homem, a partir do dilúvio, todos esses homens foram exterminados. Isso o que entendemos mediante a Bíblia, porque a Bíblia ela é o manual real para que venhamos olhar para ele e entender. Mas, com a teoria de Darwin, que o homem é descendente do macaco, ele traz um grande benefício para as pessoas que querem viver ilicitamente. Vamos supor, se você é descendente do macaco, teoricamente, não é mais fácil porque você vai poder viver uma vida sem compromisso nenhum com Deus. Você vai poder viver como os animais vivem, principalmente como o macaco. O macaco ele não precisa respeitar as regras de Deus. O macaco não precisa respeitar as regras da lei. Vamos supor que um homem ele tem que se casar, que ele tem que ter só uma mulher. Sendo macaco não precisa respeitar essas regras, pode ficar com bastante macacas, com bastante mulher. Sendo macaco, você não precisa
aturar as pessoas idosas, né? Depois que já está velha, cansada, os macacos, aqueles macacos velhos que estão atrapalhando a manada, estão lentos, eles deixam para trás para morrer. Se o macaquinho pequeno nasce e é deficiente, eles deixam ele morrer. Ou simplesmente exterminam, porque vai atrapalhar a manada, vai atrapalhar ali o percurso deles de um lugar para o outro. Viver como macaco, se a pessoa vive como macaco, a pessoa pode também, o macaco se relacionar com um outro macaco, porque isso aí pode acontecer no meio dos macacos. Se a pessoa quer viver como macaco, você pode não respeitar regra nenhuma, viver dissolutamente, fazendo o que quer, indo para onde quer, porque somos apenas símios, não precisamos respeitar regras. Então, se a gente trouxer essa teoria para dentro da forma das vidas da maioria das pessoas, o mundo está uma macacada, porque se você vê, tem tantas pessoas vivendo ilicitamente, e o pior é que se você perguntar para o macaco se ele está certo, ele vai dizer que está certo. E tem até uma teoria de um homem muito famoso que confirma que o que ele vive, o que ele está fazendo, ele é certo. Ele é macaco e ao mesmo tempo ele é homem. Mas vamos olhar o que a palavra de Deus diz a respeito do homem. Quando o homem ele foi feito alma vivente, ele também foi feito uma alma eterna. A partir do momento que o ser humano ele nasce, ele se torna um ser eterno. Ainda que ele viva 70 anos aqui nessa terra, 80, 90, 100 e morra, mas a sua alma ela permanece viva até o dia da prestação de conta. E sendo macaco não precisa se preocupar com isso, porque a alma do macaco, morrendo o macaco, encerra-se também o processo da alma. Mas o que a pessoa tem na mente, o que ela acha, ou o que ela pensa, isso não muda o projeto de Deus. Se Deus falou que você é um homem e que você é um ser humano e que você vai prestar conta, você pode viver enganado a vida inteira, mas você não vai conseguir enganar Deus. Deus sabe que você é uma alma e que no final de tudo você prestará conta, como a palavra de Deus diz, que aonde você estiver, no mar, se estiver nos mais profundos da terra, se estiver na estrada, se estiver na rodovia, onde você morreu, sua alma virá para prestar conta no dia do trono branco. Então, isso aqui é apenas um vídeo, é um alerta, as pessoas talvez nem vão levar isso a sério. Por quê? Porque se eu quero viver como macaco, eu não preciso levar nada a sério. Mas se eu quiser entender que eu sou uma criação de Deus, sou uma semelhança de Deus, e que independente que eu não creia nisso, mas como eu fui gerado semelhança de Deus, eu irei prestar conta a esse Deus que me criou, assim como toda criação, ela tem compromisso com aquele que a fez. Que Deus nos abençoe e nos dê uma mente renovada, não uma mente segundo Darwin, segundo o macaco, mas uma mente segundo Deus, uma mente segundo o que Deus diz, uma mente segundo o que Jesus nos ensina. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.